Seguindo o nosso programa, nós estamos recebendo agora também em nossos estúdios o presidente do Democracia Cristã aqui no estado do Piauí, é o Gustavo Henrique. Seja bem-vindo, Gustavo, ao nosso Jornal da Tarde Piauí. E além de presidente do Democracia Cristã, é também ouvinte aqui do programa. Boa tarde. Boa tarde, meu caro Helder. Para mim é um prazer e uma honra também. Isso aqui não é confete nem serpentina. Pelo contrário, você é dessas revelações, um expoente da comunicação, como o Matheus e como a grande maioria dos jovens que trabalham aqui no Grupo Meio. É um prazer. Muito bem, você esteve em São Paulo para assumir esse partido. Conta um pouquinho para a gente o que motivou você a se tornar o presidente desse partido, Gustavo. Bom, primeiro o conteúdo programático. O Democracia Cristã, o 27, é um partido de centro, mas um partido onde o tema família, por exemplo, ele é salvaguardado em seu conteúdo programático, respeitando, é claro, todas as opções. Não é um partido que luta, não é, pela igualdade, não tenha dúvida. Agora, é um partido que está passando por uma reestruturação nacional. O presidente Emael, o constituinte Emael, e aí é uma coisa que eu nem sabia, Helder, caro ouvinte, telespectador, foi o deputado federal constituinte que mais emplacou propostas na Constituição brasileira. Inclusive o aviso prévio. Foi ele, ideia dele, foi aprovada. Foram mais de 140 propostas aprovadas pelo ex-deputado federal Emael e presidente nacional do Democracia Cristã. Então, o que é que vem ocorrendo? Eu recebi um convite, já conheci o presidente Emael, recebi um convite do presidente Robson do Ceará, que, diga-se de passagem, teve um resultado surpreendente nas eleições municipais, elegeu quase 40 vereadores, elegeu vice-prefeitos e prefeitos no estado do Ceará, e está trabalhando fortemente na construção de chapa de deputado estadual e, por via de consequência, federal. Agora, eu fui muito franco e sincero em São Paulo. Eu não cheguei lá, e não é meu feitio, nunca fiz isso para chegar e dizer, vou fazer algo que não posso. Então, aqui, deixando muito claro, você sabe que as dificuldades para se montar chapa são enormes, principalmente em partidos que tecnicamente não têm as grandes estruturas, e aqui, diga-se de passagem, que a estrutura é econômica, o tempo de TV e rádio que os grandes partidos e médios partidos têm ainda, né? Eu digo ainda porque as eleições do ano que vem vai mudar também o tabuleiro político partidário no Brasil, né? Com os resultados por conta, né, da cláusula de barreira. Mas não é impossível. Então, o nosso foco é fazer um partido na base. É um projeto a médio e longo prazo. Nós temos condições, e aqui houve ontem, né, na última quinta-feira, uma reunião da executiva estadual, a primeira da nossa executiva. É uma executiva plural, nós temos 5 vice-presidentes, cada um com uma função de ser o comunicador do partido, o articulador, o da relação social, enfim. Nós temos a presidente do DC Mulher, que é uma policial municipal de Teresina, porque agora a guarda agora é um policial municipal, é a Poliana Aguiar. Nós temos o DC Jovem, que é o André. Enfim, são pessoas que estão comprometidas com esse projeto. E aí, qual é a nossa meta? Eleger de 1 a 2 deputados estaduais. Como? Ora, se tiver aquele que está aí a me assistir, vamos pegar aqui um autônomo, um empresário que tem algum trabalho, um ex-prefeito, ou até mesmo um prefeito, por exemplo, de segundo mandato, que está pensando em disputar uma vaga na Assembleia, para quem não sabe, a legenda ela é igual para todos os partidos. Qual deve ser a legenda do ano que vem para se eleger um deputado estadual direto, Helder? 60 mil votos. Então, o partido que atingir o quociente eleitoral de 60 mil votos já passa a ter direito a uma vaga. E passa a ter essa vaga o candidato que atingir no mínimo 10%, que seria 6 mil votos. Poxa, quer dizer que dá para eleger um deputado estadual com uma votação de 6 mil votos em diante? Claro, por que não? São 31 vagas que o partido pode dispor para a disputa de uma cadeira na Assembleia. Então, se você pega aí 10 candidatos, um pelo outro, tendo 6 mil votos, um pelo outro, um pode ter 4, mas pode ter um que vá ter 8.
e assim um pelo outro dá uma média Pra de 6 chegar, mil votos. seriam pelo menos 10 candidatos entre com 6 mil votos. Cara. Um pelo outro, 6 mil votos, você já teria um deputado estadual. Agora imagine você, 31 pessoas, entre homens e mulheres, comprometidas com um grupo também. Por quê? Porque ninguém se elege só. Nós poderemos alcançar de uma ou quem sabe duas. Não é mais 60 mil votos, 120 mil votos para eleger um segundo deputado, não. Já passaria a estar ali próximo da ordem de 80 mil votos. Então, não é uma marca impossível. Então, como nós estamos assumindo um comando do partido com um tempo razoável para organizá-lo a nível local, então nós temos chance, sim, de ter uma chapa competitiva, contrariando, não é, aqueles que querem nada mais ou menos do que a caldinha, né? Querem candidatos para fazer, digamos assim, o cumprir da legislação e assim eleger aqueles que já detêm mandato há muito tempo. Eu não tenho nada contra nenhum deputado estadual, pelo contrário, eu tenho inclusive admiração por vários, pelo trabalho, pela história, pelo que já se fez pelo estado do Piauí. Mas eu acho que é hora de nós colocarmos na prateleira opções. Nós não podemos estar lá a trabalhar para partidos grandes apenas colocando candidatos para poder chegar à legenda e manter a atual Assembleia ou ascender aqueles que alguns dirigentes partidários desejam eleger. Então, é possível, o Democracia Cristã comprova que é essa possibilidade, porque elegeu inclusive um vereador na capital, em Fortaleza. Eu dei, inclusive, uma ideia para o presidente Robson Leite de construção tanto da chapa estadual e de federal, pelo fato dele estar mais estruturado politicamente. Então, ele é secretário de governo da cidade de Aquiraz, a cidade do Beach Park. Lá o prefeito era de um partido e está na iminência, quem sabe, de vir para o Democracia Cristã. E o pai era até bem pouco tempo, até o final do ano passado, prefeito de Eusébio. E deve ser candidato a deputado federal. Então eles têm uma influência na faixa litorânea cearense em 10 municípios. A mãe do prefeito de Aquiraz já é deputada estadual. E a esposa é a vereadora do Democracia Cristã em Fortaleza, a primeira dama de Aquiraz. Então ele tem todas as ferramentas para poder lograr êxito no Ceará. E essa receita, como é um pouco diferente, a pitada de sal vai ser diferente no Piauí, porque o Democracia Cristã, ele não existe no parlamento, né? Não existe. Em Teresina já teve vereador, o primeiro vereador de Teresina do Democracia Cristã, o antigo PSDC, foi o ex-vereador Ricardo Bandeira. Depois houve a eleição do neto do Angelim, não é? Na eleição de 2016. De lá para cá, o Democracia Cristã não teve. Já teve vereador em Parnaíba. Então, nós vamos percorrer o estado do Piauí com muita maturidade, com muita calma, para levar o partido para essas cidades. Nós vamos primeiro trabalhar as 30 maiores cidades, aquelas mais regionais, para que a gente possa fazer um trabalho sólido com o que nós temos. E é isso, é um partido aberto, né? É um partido que recebe a todos, acolhe a todos, mas dentro de uma transparência e objetividade. Eu não sou dono da razão, a gente partilha a responsabilidade com os demais. O nosso primeiro vice-presidente é o Fábio Alves de Castro. Por coincidência, o Fábio é irmão do senador Marcelo Castro, tá? Ele é um dos dirigentes do grupo, de um grupo aqui, empresarial do nosso estado, está presente em mais de 100 cidades do Piauí, deverá ser também candidato a deputado estadual em uma chapa que nós vamos iniciar essa construção. E teremos novidades, Helder. Eu espero poder vir em um outro momento, antes de responder alguma indagação de algum ouvinte ou telespectador ou sua, aqui poder vir novamente mostrar quem são os pré-candidatos a deputado estadual. Via de consequência, nós deixaremos aberto também a possibilidade da construção de uma chapa de deputado federal, mas deixando claro que o foco é a Assembleia Legislativa. Entendi. Então, daqui principalmente há 2 anos, né? Quando teremos... Praticamente um ano e 6, 7 meses. Isso mesmo. Para as eleições. Você trabalhou na campanha do Fábio Novo, né? Ano passado, ele que concorria à prefeitura de Teresina. Sim. Acabou não conseguindo êxito por conta da eleição do Silvio Mendes.
Como é que o Democracia Cristã vai se comportar nesse momento? Ele vai fazer oposição, vai fazer situação? Você disse que ele é de centro, mas ele vai se comportar estando alinhado ao governo ou fazendo oposição ao governo? Bom, Helder, eu posso aqui, de uma maneira pessoal, te antecipar alguns pontos do partido em relação às eleições do ano que vem, porque você já está me perguntando, talvez em relação a governador e senadores, por exemplo, são os candidatos majoritários que irão, né, concorrer, vão buscar, uns vão buscar reeleição, outros vão tentar pela primeira vez a cadeira no Senado. Bom, nós temos aqui, não é segredo para ninguém, eu fui candidato a governador em 2022. Existe uma coisa interessante, Helder, para que o rádio ouvinte telespectador entenda. Existe um negocinho chamado voto útil. Eu fui candidato a senador em 2014, inclusive agradecer e parabenizar o Grupo Meio, antigo Meio Norte, por proporcionar essa festa da democracia que são os debates. Então eu tive um certo protagonismo em 2014 por conta de ter sido meio que um outsider, né? Ali naquele momento eu entrei no meio de dois candidatos que todo mundo esperava que haveria uma disputa acirrada, e houve, uma certa forma, uma disputa acirrada, porque era a disputa de um candidato a senador do governo do estado da época contra um grande grupo político, liderado pelo agora senador e ministro Wellington Dias. Era o ex-governador Wilson e o ex-prefeito Teresina, na época, Elmano, né? Então, assim, eu entrei no meio. Eu cheguei a pontuar, Helder, quase 20 pontos nas pesquisas. Mas o que foi que aconteceu? E isso foi me revelado depois da eleição, que houve um trabalho, à época, do grupo, do staff, do então governador Zé Filho, que se trabalhou um pouco essa questão da nossa desidratação, tentando trazer o voto, né, seria o voto útil, para o candidato dele à época, que era o candidato Wilson. Mas o que ocorreu foi o inverso. Os eleitores chegavam a mim, aqueles que já estavam contaminados pela essa captura do voto útil, eles estavam contaminados da seguinte forma: chegavam para mim: Gustavo, tu é o melhor candidato, mas tu não ganha, tu não tem um grupo político forte, não tem prefeitos votando em ti, não tem vereador, não tem estrutura econômica de nenhum dos grupos. Então, eu vou votar num candidato logo, porque na eleição de senador não tem segundo turno. Então, você sabe que, preferencialmente, o eleitor quer você, mas vai deixar de votar em você naquele momento para aquele que ele não quer, não ganhe de jeito nenhum. Então ele vai votar naquele que potencialmente pode derrotar aquele que não quer ver. E isso aconteceu novamente em 2022. Nós fizemos uma campanha limpa, pé no chão, de governador. E o governador Rafael Fonteles, ele, digamos assim, ele meio que me conquistou de forma opiniosa, porque eu sou uma pessoa de opinião, eu sou liberto, sou livre, mas ele me conquistou da seguinte forma: a partir do momento que ele adotou pontos do meu programa de governo, eu não tenho como vendar meus olhos em relação a isso. E qual era um dos pontos do meu plano de governo? E eu debati de forma séria, serena, mas com seriedade. Doa quem doer. Foi dizendo que eu não iria nomear deputado nem suplente para as secretarias de Educação, Saúde e Segurança Pública. Então, o que foi que o governador Rafael fez? E está aí o resultado. Você não pode fechar os olhos para o que está acontecendo de revolução na área da saúde. Inclusive, você é protagonista de alguns programas aferindo em loco em algumas cidades, não é? Que é o Saúde Digital. Sim. Mas isso só é proporcionado porque na pasta, neste momento, não tem um político. Tem técnicos no comando da pasta da saúde, como tem na segurança pública. Eu hoje, por coincidência, eu vi você exibindo aqui, quando eu estava aqui fora, uma matéria sobre a reinauguração do IML, praticamente um novo IML. Eu fui, vi e constatei. Então, isso são resultados de política de Estado. Então, eu dizia no debate que eu não tenho efetivamente nada contra os deputados, mas um deputado de mandato, ou um suplente que está na iminência de assumir e ainda está com meio de dor de cotovelo porque não conquistou a cadeira, quando ele é nomeado para uma secretaria estruturada como essa, ele utiliza ela só para fazer política. Então o dever de casa principal, que é a prestação, que é a entrega do serviço para a população, que é a principal obrigação, não acontece. Então nós tivemos aí os indicadores na área criminal elevados, em todos os aspectos. Os furtos e roubos de celulares eram um exemplo. O que foi que aconteceu? Houve uma diminuição. Hoje você consegue andar em Teresina e em várias cidades do Piauí
de boa, tranquilo, com o celular no ouvido. Você não vê mais as mulheres colocando dentro da roupa ou na calça os seus celulares. Você já vê uma certa distensão, né, da pressão que é dada a isso. Outro detalhe, a educação. Nós temos aí um secretário jovem que pediu demissão do cargo de juiz. Lembrando que ele não é o ex-juiz e o ex-senador Sérgio Moro, né, que trabalhou aí, na minha opinião, num ato meio que conspiratório aí para tirar de cena, não é, o agora presidente Lula, né, da jogada, porque eu acho que em 2018, não é à toa que em 2018, se o Lula fosse candidato versus o Bolsonaro, eu não tenho dúvida que o Lula seria o eleito, porque o Haddad não era conhecido, foi para o segundo turno, com o apoio do Lula preso. Então, assim, são circunstâncias. Então, nós temos um juiz que é amigo de infância do governador, diferentemente do Sérgio Moro, que acreditou no projeto do governador e pediu demissão do cargo. Qual é o operador do direito que não quer ser juiz, promotor, defensor público ou delegado de polícia, que são carreiras jurídicas? Então, é meio que loucura quando você diz isso, né? Uma pessoa em sã consciência pedir uma exoneração de um cargo que é vitalício, uma carreira ainda por vir, ainda longa, poderia ascender até a cadeira de ministro de um tribunal superior, como tem aqui a doutora Liana Scheibe, que hoje é ministra do TST. Então ele abriu mão, e eu até brinquei com ele, com o Austin uma vez, Austin, tu passou ali em primeiro ali no concurso. Se tu resolver fazer concurso novo, em primeiro tu não passa mais não, mas em quinto, porque a base foi feita, né? Então, assim, olha os resultados. Escola de tempo integral, praticamente na integralidade de todas as unidades escolares do Piauí. Aquelas escolas que prestigiam os autodidata e os superdotados. Está tendo uma melhora agora também na questão profissional, a qualificação do jovem. E outra, eu sou pai de autista, eu não posso fechar os meus olhos para o que está sendo construído ali ao lado da antiga maternidade Evangelina Rosa. Eu ando, Teresina, no Piauí, e dou inclusive assistência a famílias e autistas em decorrência da dificuldade do trato com isso. Mas não é só o autista, são a questão de outras especificidades, quando você vai para a deficiência plena. Então, são áreas, pontos que o governador está atacando e rapidamente está entregando. Então, veja aí, concurso prometido aumentar então você está mais alinhado com o governo, no fim das contas. Digamos que tem outra opção. Tem outra opção. Você que está me assistindo, tem outra opção? Então é isso. Não estou dizendo que não surge um nome para se contrapor ao governador Rafael Fonteles, mas nesse momento é um governador que está realizando entregas, está bem alinhado com o presidente, tem um ministro ao seu lado, tem muita coisa para o Piauí fazer para se resolver? Claro que tem, mas veja em 2 anos, praticamente 2 anos e meio, os resultados. Eu não estou aqui efetivamente dizendo que o Democracia Cristã venha se coligar a apoiar o governador, até porque nós não estamos nem tratando disso, não é o momento. E isso também tem que ser conversado com a executiva nacional e com a executiva estadual, porque o partido não é feito só por mim. Então, existe essa questão. Agora, senadores. Senador, na minha opinião, não tem nenhum eleito, é óbvio. Só os que estão na cadeira ali da eleição passada de 2018. Então, nós temos aí protagonistas. Temos o senador Ciro, o senador Marcelo e outros postulantes, o deputado Júlio César, o deputado Flávio Nogueira, o deputado Francisco Costa. Então, é uma situação que não está definida. Eu acredito que se não surgir nomes para o bom enfrentamento, para qualificar o bom debate com o governador Rafael Fonteles, vai estar todo mundo de noite ou à tarde ou de manhã esperando o debate de senador. Porque vai ser a eleição mais disputada, mais acertada. Disputada, né? E esperada, porque o governador, tem nomes aí citados, a ex-deputada Margarete, é um nome interessante, ela qualifica, é uma pessoa, no meu entendimento, do bem. Gracinha, né? A Gracinha eu não acredito, não. Eu sou até amigo pessoal, eu fui assessor do Monsanto quando ele foi governador, estivemos juntos na campanha de governador e de senador em 2014, é um amigo, eu sou amigo de verdade, porque eu sou amigo, o pessoal confunde, né? Tem um puxa-saco, mas tem um amigo de verdade que não alisa a orelha do amigo. Eu sou aquele que não alisa a orelha do amigo, eu falo o que tem que ser dito. Mas eu estou aqui, Helder, para responder qualquer pergunta, tá? Seja ela agradável ou não, até para efeito de esclarecimento. A gente teve numa campanha
onde eu desisti da minha eleição de vereador ano passado, né, na reta final. Nós fomos muito atacados, fomos vítimas de muitas fake news, de muitas situações que desestimulam até as pessoas como eu e outras de bem estarem no meio político, mas eu não peco pela omissão, Helder. Eu estou no bom enfrentamento e as providências diante daqueles que propagaram e que fizeram o que fizeram comigo e por via de extensão com o próprio Fábio e com outras pessoas, a minha parte eu estou fazendo. Eu estou cobrando isso na justiça. Então, essas pessoas que me fizeram muito mal ano passado, elas terão o momento certo para prestar contas. Não, porque com Deus tem a hora certa, mas na justiça dos homens vai ter a hora certa para poder a gente acertar essas contas. Afinal de contas, eu sou companheiro, sou pai e ainda sou filho. Graças a Deus eu ainda tenho um pai e mãe. E eu os honro. Eu honro meu filho, eu honro minha família. E isso é uma coisa que você que está me assistindo deve fazer também. É isso. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal da Tarde Piauí. Pô, cara, faltou o Matheus, viu, Matheus? Disseram que ele tá com um problema. Eu também tô meio afônico, porque o jogo de ontem, eu não tava nem muito interessado em assistir o jogo da seleção, não. Mas a seleção, a gente senta na cadeira e vai começando a assistir. Um pouquinho só pra cara, aquele gol, olha, moço, veja na minha rede social, meu grito, viu? Minha rede social é Gustavo pela Cidade, Gustavo Henrique Povo, em todas as plataformas. E continuo pela cidade e estarei agora, Helder, e Matheus que esteja aí nos ouvindo, e aproveitar aqui para mandar um abraço para Eli, tá? Para Eli Lopes, ela é uma pessoa que eu conheço já de muito tempo, tá? É uma pessoa do bem também, tá fazendo falta o carisma, a gargalhada dela, mas eu espero que em breve ela retorne a esse espaço, que é o dela, né? Um espaço em contato com você, Helder, com tantos outros profissionais aqui do Grupo Meio. Então você que quer saber um pouquinho mais de mim, é Gustavo pela Cidade ou Gustavo Henrique Povo em todas as plataformas. Muito obrigado, Helder, e eu estou esperando aquele convite seu para comer aquela carne de sol em Campo Maior, viu? Vamos não lá. Esqueci, não. Melhor carne de sol do nosso Brasilzão é de Campo Maior, sem nenhuma dúvida. Valeu, querido.